Yeah. Boa noite, pessoal. Aula passada nós fizemos tudo aí do retificador de meia onda, né? Analisamos seu funcionamento, fizemos cálculos, né, da tensão e corrente, tanto primária como secundária, como da tensão contínua lá na saída, né, já considerando ali como VCC, né? Mas aí a gente hoje até já corrigiu, né, algumas respostas ali, para vocês confrontarem aquilo com que vocês fizerem, né, e darem a resposta para nós. Então aqui hoje nós temos um retificador de onda completa. E qual que é a característica desse retificador? É de ser chamado de retificador com center tape. Quer dizer, o que isso mostra o que? O secundário de que existe uma derivação e ela vai ligado para a massa, né? Então nós temos dois pontos de massa aqui, que é um que é o center tape que está ligado, e o outro que é no caso o resistor de carga lá, que um terminal dele vai ligado aqui para a massa. Então essa é a característica. Então nesse caso aqui esse transformador, né, pode ser na entrada aqui de 127, que poderia estar aqui na entrada, uma tensão alternada de 127 volts, lembrando que não referindo ao tipo de valor, esse valor é o valor eficaz da tensão, valor eficaz ou RMS. Então, nós poderíamos ter aqui um transformador de 6, aqui na saída de 6 mais 6, ou 9 mais 9, ou 12 mais 12, que é o mais comum de ser utilizado. Então, aqui nós teríamos, né, se vocês forem adquirir um transformador desse, vocês já não vão falar que é um transformador de 127 para 12 volts. É um transformador de 127 de 12 mais 12 volts. E aí então, nós vamos, como nós analisamos o funcionamento de meia onda, nós vamos analisar aqui o circuito e analisar o funcionamento do retificador de onda completa com center tape. Então, o que vocês podem ver agora? Ao invés de um diodo, nós temos dois. O transformador, então, tem uma derivação, né, central, e no extremo está ligado o anodo de um diodo, e no outro extremo está ligado o anodo do segundo diodo, né? E o center tape, então, está ligado para a massa. Então, como que vai funcionar? Lembrando aquele mesmo princípio, né? Aqui na entrada vai entrar uma onda senoidal, só que no momento vai entrar o semiciclo positivo e o outro momento o semiciclo negativo. Vocês poderão ver aqui, então, nesse momento está entrando o semiciclo positivo. Lembrando aqui que é a inversão de fase, esse terminal aqui superior do transformador, então, nesse momento é positivo, o inferior é negativo, e aqui na derivação, ela está negativa com relação ao terminal superior extremo, que é positivo, e está positiva com relação ao terminal extremo, que é negativo. Quer dizer, nessa situação, o que acontece? Nós podemos ver que nesse diodo, que podemos chamar aqui de D1, e esse D2, que o D2 está recebendo no anodo o semiciclo negativo. Então, logo, o que nós podemos perceber? Ele está inversamente polarizado, porque está recebendo no anodo o negativo e no cátodo, né, o positivo. Então, ele está inversamente polarizado. O que nós afirmamos? Que ele não conduz, né? Agora, analisemos o D1. Ele está recebendo no anodo semiciclo positivo e no cátodo semiciclo negativo. Nessa condição ele está o quê? Diretamente polarizado. Então nós sabemos que vai haver uma queda de tensão aqui de 0,7 volts, e isso dá a condição para esse diodo conduzir. Então vocês vão
observar aqui, ó, que nesse momento, esse diodo vai estar conduzindo, e o que nós vamos ter lá na saída? O semiciclo positivo. Então, a corrente se dá aqui da seguinte forma. Observe aqui que o center tape, nesse momento, eu vou voltar aqui para vocês verem. Nesse momento aqui, o semiciclo é positivo, em relação ao center tape está negativo. Então, considerando o sentido eletrônico da corrente, o que vai acontecer? A corrente vai partir aqui do center tape, vai atravessar o resistor de carga e vai atravessar o diodo buscando o ponto que está positivo. Então, se der uma corrente aqui, você pode ver que a corrente está circulando aqui, ó, nesse sentido aqui na carga, sendo então esse ponto negativo e este positivo. Aí lá, dando a sequência aqui, aí, nós vamos ter aqui então, na chegada, na duração desse semiciclo, o semiciclo positivo na saída. E aí, então, agora, o que vai acontecer normalmente? Vai acontecer a inversão de polaridade. E aí, invertendo a polaridade, vamos ver o que acontece. Né? Olhem lá, agora está entrando o semiciclo positivo no primário. No terminal extremo superior está o negativo. No inferior o extremo inferior está o positivo. O center tape está positivo com relação ao terminal superior, do extremo superior, e está negativo com o terminal extremo inferior. E aí, então, o que vai acontecer, pessoal? Nós já podemos perceber aqui, ó, que nesse momento, o D1 aqui está recebendo no anodo o semiciclo negativo. E isso já dá condição do quê? Dele estar inversamente polarizado. Se nós observarmos aqui pelo outro extremo, o que o catodo vai receber? O semiciclo positivo. Então, com isso, esse D1 vai estar inversamente polarizado. Estando inversamente polarizado, ele não conduz, né? Não tem corrente na carga. Mas, por outro lado, nesse mesmo momento, o que aconteceu? O D2 recebeu no anodo semiciclo positivo e no catodo semiciclo negativo. Isso dá a condição de ele ter a tensão aqui de 0,7, né, entre o catodo e o anodo, e ele está então diretamente polarizado. Logo, então, ele vai conduzir. E como é que nós vamos observar aqui, né? Vejam a sequência aqui do semiciclo, e o que nós vamos ter na saída? Um semiciclo positivo. Né? Da mesma maneira que nós tivemos na entrada aqui do primeiro semiciclo, nós conseguimos obter na saída o semiciclo positivo. E aqui também conseguimos obter o semiciclo positivo. Então, observando o sentido da corrente, né, como nós fizemos aí na entrada do outro semiciclo, observamos que o center tape é negativo com relação a quê? Ele é negativo, a corrente vai, observe então que o center tape estando negativo, a corrente vai partir dele, vai atravessar aqui o resistor de carga. Observe que a corrente está subindo aqui da mesma maneira que nós vimos anteriormente. Por quê? Esse ponto é negativo e esse é positivo. E agora, para onde que vai seguir essa corrente? Nós já vimos que o D1 está inversamente polarizado. Quem tem condição de conduzir? É o D2. Então vai atravessar aqui o D2 e agora vai lá com relação ao ponto que está positivo. Né? Então aí nós tivemos aí a observação do semiciclo quando nesse ponto que está o semiciclo positivo e quando ele está negativo. E o que nós podemos observar lá na saída? Nos dois, tanto o negativo como o positivo estando aqui no secundário
transformador, nós obtivemos lá na saída o semiciclo positivo. Então, aí, o que nós vamos ver? O que nós vamos ter na saída? Uma sequência de semiciclos positivos. Então, o que nós falamos aqui dessa tensão? Ela é alternada ou é contínua? Nós podemos afirmar que sempre aqui esse terminal superior ficou positivo e o center cable sempre ficou em relação negativa. Então, é uma corrente contínua. Por quê? Só tem um sentido de circulação aqui na carga. Mas ela é pura? Não. Ela tem ainda pulsações. Então, ela chama-se como mesmo, lembramos que nós falamos na aula passada. É uma corrente contínua pulsativa. Né? E aí, uma observação que nós temos que fazer se eu perguntasse para vocês aqui, voltando lá ao amplificador ou melhor, ao retificador de meia onda, quantos semiciclos positivos que nós vamos ter na saída a cada segundo? Lá lembra que nós tínhamos um semiciclo positivo, uma interrupção, depois um semiciclo positivo, uma interrupção, e assim sucessivamente. Se nós fôssemos contar, a cada segundo nós teríamos 60 semiciclos positivos. E agora aqui no retificador de onda completa? Nós não vamos ter as interrupções. Então é um seguido do outro. A cada segundo nós vamos ter 120 semiciclos positivos. Né? Na verdade, assim, existe um nome para isso, que é o ripple, que é a frequência de ondulação. Então, no retificador de meia onda, esse ripple é de 60 Hz, que é a frequência medida em Hz. E neste amplificador de onda completa, nós vamos ter um ripple de 120 semiciclos por segundo. Né? Seria 120 Hz, né? No caso, a frequência de ondulação. Então aqui está assim, concluído, né, assim, o funcionamento, né, desse retificador. Agora nós vamos tratar aí dos cálculos. Vocês lembrando do retificador de meia onda, né, aí aqueles valores, né, que é o valor RMS, o valor de pico, o valor de pico a pico, o valor médio, né, que nós tratamos todos antecipadamente, mas aí o que nós vamos observar para fazer os cálculos? Vocês lembrem que nós encontrávamos aqui, se tivesse o valor eficaz da tensão, o valor de pico para achar o valor médio. Só que aí no final nós dividimos por 2 porque havia um semiciclo e uma interrupção. Aqui, como não há, então nós não vamos dividir por 2. O restante do cálculo é da mesma maneira que nós fizemos anteriormente. Ok, pessoal? Vocês estão percebendo aqui que nós estamos voltando aqui ao retificador de meia onda. Mas por que a gente está voltando aqui? Sempre a gente falou aqui durante a explicação que nós tivemos aí da aula passada e dessa, que o diodo tem uma queda de tensão de 0,7 volts quando está diretamente polarizado. Agora, chega um momento que ele está inversamente polarizado. Quando ele está direto, né, o valor de pico dessa tensão é de 0,7. Agora, e quando ele está inverso? Ele vai receber uma tensão que nós vamos agora verificar qual que vai ser o valor. E é muito importante isso, pessoal, porque na especificação do diodo, a tensão direta é em torno de 0,6 a 0,7, né? Isso já é falado, no caso do diodo de silício, mas e a tensão inversa? Então, pessoal, esse diodo, no momento que está inversamente polarizado, ele recebe a máxima tensão que ele recebe é a tensão de pico, que é chamada de tensão de pico inversa, né? Porque ele está inversamente polarizado. Então aqui nesse momento aqui tem um semiciclo negativo, que é no anodo, e no cátodo semiciclo positivo ele está inverso. E que tensão
que ele recebe. Quer dizer, ele vai receber todos os valores, mas vai chegar um ponto que ele vai receber o máximo. E que ele tem que suportar nessa tensão. E aqui no caso é aproximadamente de 17 volts, se nós aplicarmos aqui os 12 volts, se nós tivermos aqui no secundário a tensão dos 12 volts eficazes, né? Então, a gente tem que estar sempre lembrando disso, porque o mínimo que ele tem que suportar de tensão inversa é em torno aqui de 17 volts, né? E aí, então, nós partimos agora para fazer a mesma análise no caso do retificador de onda completa. Então, no momento um diodo está direto, no outro momento ele está inverso. E quanto seria a tensão que cada diodo vai receber inversamente? Diretamente é a mesma coisa, né? 0,6 a 0,7. Agora, inversamente, o que nós temos agora aqui é um transformador concentrativo, ele tem uma derivação. Só que quando o diodo fica inversamente polarizado, ele recebe a tensão inversa do enrolamento total. Então, aqui nesse caso, então, pessoal, aqui que nós vamos então observar aqui, ó, que esse diodo, quando estiver nessa situação aqui, nós estamos olhando aqui D1, mas depois o mesmo acontece com D2, né, no outro semicírculo. Então, aqui nós vamos ter uma tensão inversa, de pico inversa, só que vai receber a tensão do enrolamento completo do transformador. Então, na verdade, seria o dobro do que nós teríamos se o retificador fosse de meia onda. Lá nós encontramos aproximadamente 17 volts, aqui ele vai receber uma tensão de aproximadamente inversa de 34 volts. Então, esse diodo, nesse caso aqui, ele tem que suportar uma tensão inversa de no mínimo 34 volts, né? Então, isso a gente, quando for trabalhar com os diodos, a gente tem que olhar, observar suas características e ver se ele, na verdade, suporta, né? Por isso que a gente tem que saber fazer os cálculos, né? Para poder ver se ele vai realmente suportar, senão nós vamos colocar o diodo, ele não num determinado circuito, e não vai suportar a tensão, ok? Então isso é muito importante para a gente observar, para que a gente não monte o circuito e logo o diodo venha se danificar. Yeah.